A pergunta que se ouve muito hoje, depois desse resultado, é a seguinte: o senhor não tem experiência política, primeira candidatura, né? Primeira vez que se candidata, e o PSL também é um partido que não tem grande estrutura em Santa Catarina. O senhor está preparado para assumir o governo do Estado, diante dessa falta de experiência, de conhecimento da realidade do Estado? Na verdade, a experiência política é uma, não é? A político-partidária, né? Que é o jogo de ajustes para se atingir determinados fins, e a gente não atuou diretamente na política partidária, mas todos nós temos atividade política no dia a dia. Em tudo que a gente faz na vida tem atividade política. Eu tive 30 anos no Estado e nós defendemos várias bandeiras para aprovar ou para desaprovar coisas boas, coisas ruins dentro do Estado. Nos relacionamos com a Assembleia Legislativa em diversos momentos. E a gente já fez até lobby, né, institucional, né? Eu lembro na época do incêndio na Boate Kiss, quantos projetos aportaram com péssimas qualidades na Assembleia Legislativa e todo mundo queria ganhar, chutar aquela bola, né? Todos os deputados apresentaram projetos e, enfim, no final a gente reuniu todo mundo, eu trabalhei incessantemente nisso, a gente conseguiu chegar a um projeto adequado que deu poder de polícia para o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que restaurou essa condição de segurança e que nos elevou a uma categoria aí que poucos estados têm, né? Hoje o bombeiro exerce poder de polícia, o laudo técnico do bombeiro tem efetividade, então Mas e a equipe? as pessoas... Equipe para governo, Isso. você diz? Eu sou um servidor. Para mim, onde o político entrou até hoje, porque quando você fala em equipe, bom, se eu não tenho penetração política, eu preciso escolher políticos, de onde eu vou escolher esses políticos? Eu pretendo não escolher políticos. No que eu conseguir não escolher políticos, fazer a gestão pública com servidores de carreira, que conhecem profundamente a pasta, e nós temos efetivos de muito bom naipe, vamos dizer assim, né? A gente tem gente com corpo técnico que conhece profundamente a Secretaria de Saúde, tenho conversado com alguns, profundamente os gargalos da Secretaria de Educação. A Secretaria de Segurança tem vários policiais civis e policiais militares que têm as suas qualidades para serem o comandante-geral, para ser o delegado-geral. Enfim, a gente vai trabalhar com o que a gente tiver de corpo técnico. O senhor já tem nomes, por exemplo, para tocar a economia, para tocar o núcleo político? São áreas que a gente vai, dentro da própria Secretaria de Fazenda, por exemplo, nós entendemos que nós temos excelentes nomes, a gente não vai adiantar aqui, temos conversado com alguns, pessoas que conhecem exatamente aonde ficou a irresponsabilidade do Estado, aonde as decisões que foram tomadas ao longo do tempo nos trouxeram aonde a gente está hoje, com o governo anunciando dificuldades para pagar o salário dos servidores no ano que vem, anunciando dívidas que a sociedade catarinense não conhecia, né? Eu penso que foi irresponsabilidade na gestão, na governança, acompanhamento desse processo. E a gente tem nos quadros dos servidores estaduais pessoas que conhecem profundamente as dificuldades e sabem dizer, olha, o erro e o acerto foi nesse ponto. A gente tem conversado com essas pessoas, mas não vamos adiantar, até porque nós temos uma eleição pela frente, né? Nós temos 3 semanas aí para correr essa eleição e para depois, queira Deus, estarmos como governadores, compor o governo, né? Compor quem vai tocar essas pastas para Santa Catarina. O senhor falou sobre essa ausência do MDB do segundo turno que surpreendeu. O senhor pretende de alguma forma buscar o apoio do MDB ou do eleitor MDBista? E como fazer como falar para o eleitor MDBista para que ele também lhe acompanhe? Uhum. O MDB tem nos entregue apoio gratuitamente em todos os locais do Estado. Nós temos um grande time Bolsonaro em Santa Catarina, que são a nossa bancada de deputados federais e estaduais que a gente elegeu, as nossas executivas municipais, são mais de 150 executivas municipais, e eu não canso de receber ligação de pessoas que estão procurando, inclusive a Assembleia trocou aí 55% da sua, né, das cadeiras, né, com sangue novo, e esses novos deputados têm procurado gente do nosso partido dizendo assim, ó, estamos com o comandante Moisés. Eu não precisei procurar ninguém, negociar cargo, negociar apoio, nada disso, isso está vindo automaticamente. E a gente agradece todo o apoio, né? Todo apoio é bem-vindo porque nós vamos governar Santa Catarina e para o bem do catarinense. E eu acredito que essa gente nova que está chegando na política, esse é um sinal da vontade do eleitor, da renovação. A subida do comandante Moisés também, para praticamente estar em condição de igualdade, né, em 2 partidos gigantes, né, 2 blocos grandes, 16 anos de poder em Santa Catarina, um ilustre desconhecido chegar com esse resultado, é também a demonstração clara, e a nossa rede social indica isso, de que é mudança, votar na renovação. Eu recebo apoio de pessoas que eu nunca vi na minha vida, inclusive eu saio para abastecer meu veículo, as pessoas agora me conhecem um pouquinho mais, tive um pouco mais de visibilidade, e é o comandante Moisés? Sim, é o comandante Moisés.
olha, eu votei no fulano, mas no primeiro turno, porque eu achava que o senhor não ia chegar, né? Então teve o efeito Ibope também, que nos achatou com 1,7%, depois 4%, quando a gente já tinha assim, informações que tinha 12%, tinha 15%, e por fim com 9% a 3 dias da eleição, que aí foi realmente, houve o Ibope foi uma ferramenta assim, fora o prejuízo que ele pode causar ao eleitor desavisado, interna corporis, o Ibope foi excepcional. A nossa militância disse, não vale nada essa pesquisa, porque nós estamos na rua e agora mesmo que nós vamos trabalhar. É mentirosa a pesquisa. E o resultado foi conhecido depois nas urnas. Eu queria saber o seguinte, vamos entrar, eu acho, no campo das propostas, que eu tenho ouvido, o senhor tem falado muito por cima, assim, saúde, educação, segurança. Eu quero falar primeiro da segurança. O que o senhor tem de plano para a segurança em 4 anos? O que o senhor pretende fazer a partir já do primeiro ano? A gente tem um déficit de efetivo em todas as forças de segurança, desde o IGP até a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros. E tem também um déficit financeiro. Todo ano precisa ficar reaportando recursos para as forças funcionarem. Qual que é a sua meta do primeiro ano? Como é que o senhor vai contratar efetivo? O que o senhor vai fazer? Eu acredito que o Estado pode e deve, tanto que o governo está anunciando mais 1.000 policiais, né? Eu acho que nunca se falou tanto em falta de efetivo nas polícias depois que começou o debate na TV. Porque eu comecei a levantar essa bandeira e os outros candidatos, por último, já estavam citando dados que eu citei, de 87 a 2018, que a PM tinha 13 mil homens e hoje tem 10 mil. Então, nós vamos recompor os efetivos, sim. De que forma? Falta de recursos? Eu vejo que o Estado tem recursos. Se você elimina, por exemplo, as secretarias regionais, que são 350 milhões, segundo o governo anuncia ano, esse orçamento é maior, ele é praticamente idêntico ao do bombeiro do Estado de Santa Catarina, anual, no que diz respeito a custeio e despesas com o pessoal que sai da folha do Estado. São mais de 2.000 homens, entende? E isso é recompor efetivo, né, ao longo do prazo. Você revê, por exemplo, a questão das isenções fiscais, você revê os cargos comissionados. Se eu tenho 1.400 cargos comissionados, por que, como eu citei há pouco, se eu tenho bons quadros no servidor público, no meio do servidor público, por que eu vou nomeá-los, né? E quando eu nomeio um secretário, por exemplo, alguém para uma função estratégica, eu vou pagar uma diferença salarial para ele. Ele já está na máquina pública, então de alguma forma ou de outra, eu também estou economizando com isso, né? Nós também pensamos assim, que no que diz respeito à captação de recursos, o Estado de Santa Catarina não tem feito a lição de casa, por exemplo, na questão do incentivo à cultura, dos atrativos para as nossas potencialidades, porque tudo está muito interligado. Quando o Estado participa ativamente, te dando a infraestrutura necessária, modificando uma legislação que hoje, e nós temos uma promessa, assim, eu entrei também no partido do Bolsonaro numa conjuntura. O nosso lema em Brasília é menos Brasília, mais Santa Catarina, mais Florianópolis. Ou seja, hoje 60% dos tributos ficam lá em cima, no governo federal. O Estado, por exemplo, o gargalo da saúde tem 1 bilhão de déficit, mas o governo federal não repassa a parcela constitucional obrigatória para o Estado de Santa Catarina. Se era para passar 10%, ele repassa 4%. Isso é menos da metade. Então não tem gargalo. Nós temos um projeto para o Brasil. Para mudar o Brasil, Santa Catarina não é uma ilha, né? Santa Catarina é um dos estados que mais entrega recursos tributários e menos recebe. Então, nós temos um projeto para modificar. Além de nós enxugarmos o que a gente tem que enxugar na máquina pública, diminuir as estruturas de Estado, nós vamos trazer recurso federal. Eu estava vendo agora filas para eletivas na questão da saúde, como você falou, né? Para cirurgias eletivas, por exemplo. Existe dinheiro federal, o Estado não conseguiu preparar, cadastrar hospitais, homologar esses hospitais, para receber verba federal para fazer essas filas andarem, entende? Então, eu penso que nós temos um problema, o principal problema de Santa Catarina hoje é gestão. Quando você acomoda várias pessoas que não têm o compromisso de lhe entregar serviço, de lhe entregar trabalho, não vai funcionar. Na segurança pública, a mesma coisa, voltando lá ao seu questionamento, recomposição de efetivo. Eu vejo a Polícia Civil hoje, por exemplo, numa condição de trabalho ruim, ela não tem, em muitos locais, não tem um espaço adequado. Eu já fui atendido em local que não dava para você se sentar para fazer um registro de ocorrência, e via que o policial também ficava desconfortável porque ele queria te oferecer algo mais e não conseguia mandar você sentar, ou se sentava mal, não tinha
uma mesa decente para atender. Eu já fui atendido em delegacia recentemente, eu fui vítima de um furto, que a mesa estava toda quebrada. O senhor não tem nenhuma meta específica de contratação, de quantos o senhor pretende chamar? Porque assim, me parece, claro, que recompor efetivo é natural diante do cenário que a gente tem, inclusive tem concursos expansão, né? Aprovados. Agora, o senhor tem meta, assim, de quanto o senhor pretende chamar por ano, ou logo de início? A gente tem 4 concursos prontos para serem chamados. Tem IGP, tem Polícia Civil, tem PM, tem Então, nós começamos essa tratativa, por exemplo, de recomposição de efetivo. A primeira reunião que eu fiz, assim, de estabelecer meta dos 4 anos de governo, foi com o Comando Geral dos Bombeiros. Eles me pediram que, ao final dos 4 anos, de 2000, nós tivéssemos 3.000 homens efetivos. Essa foi a primeira meta. Não sentei ainda com o comandante-geral da PM para estabelecer uma meta, mas nós sabemos que há um gargalo, há uma necessidade, né, e nós vamos fazer, e aí entendo que é possível, né, estabelecer essas metas de acordo com as demandas. Você tem que ter um mapa da realidade atual e mais, você tem que fazer uma conjuntura hoje. Nós temos o sistema, por exemplo, de segurança pública. As guardas municipais hoje estão atuando com característica de polícia, mas não são polícia, né? É uma outra discussão nacional que vai ter que ser feita. O senhor acredita que nós vamos ter recursos públicos para duplicar a 470 e a 282 até o oeste? Se o senhor for governador, o senhor vai enfatizar isso aí junto ao presidente? Vamos fazer isso, se com for certeza. São rodovias federais, não é? Mas eu penso que o governo do estado tem toda a responsabilidade em atrair os recursos e chegar ao final dessas obras. Tem parte dessas rodovias que foi feita uma parte, não terminada. A primeira parte que foi feita já está apresentando defeito enquanto o dinheiro para a segunda parte não foi liberado. Vocês acham isso razoável? Quer dizer, então nós temos um problema mais grave ainda. Porque quando eu tenho uma obra mal realizada, eu tenho problema de corrupção também. Eu tenho problema de você auditar essa obra, né? De ir ali, cavar, verificar quanto de asfalto teve, a qualidade desse asfalto. Então, nós temos uma ferida mais profunda no Brasil do que a falta de dinheiro. Um dos maiores ralos no Brasil, nas estruturas de governo do Brasil, é a corrupção. E além disso, existem vários modelos de corrupção. Quando eu digo que eu abrigo pessoas no poder público sem elas precisarem estar, para mim é um tipo de corrupção também. Porque eu estou fazendo isso aqui, um mercado, né, um local onde eu vou abrigar os meus cabos eleitorais e sem necessidade. Então eu estou agindo de forma corrupta, porque esse dinheiro que está sendo empregado, o Estado não foi feito para ele em si aportar empregos, ele tem que gerar emprego lá fora, né? E não na própria máquina do Estado, né? Um grande problema que tem toda a gestão pública é a questão de finanças, e o governador atual fala que no próximo ano Santa Catarina vai ter um déficit de 3 bilhões de reais. Eu gostaria de saber se o senhor já deu uma pesquisada, se é isso mesmo, como o senhor pretende resolver isso e também como o senhor pretende pagar algumas dívidas. Nós temos a dívida normal e também temos os esqueletos da Invesc, SC 401. Exato. A dívida pública sempre chamou a atenção de todos os candidatos, né? Inclusive o próprio governo, quando anunciou déficit, anunciou também que alguma eventual dificuldade em pagamento, até honrar com pagamentos de salários para o próximo ano. Isso saiu na imprensa e tal. E a gente entende que a dívida pública tem que ser renegociada, né, na questão, em alguns casos até alguma parte disso federalizada, se for o caso, para liberar o Estado. E nós temos algumas empresas públicas que até hoje elas estavam em processo de extinção, mas ainda tem corpos de funcionários que pesam para o Estado, ainda de empregados, recebendo por essas empresas. Nós entendemos também que alguma parte dessas dívidas foram fruto de irresponsabilidade, porque eram dívidas que estavam, no caso dessa situação da 401, era dívida de 100, na época do Paulo Afonso, o governo de 98, era 100 milhões de reais, e hoje está uma dívida bilionária. O Estado não acompanhou. Se o Estado tivesse uma gestão decente, ele tem uma questão judicial que está sendo discutida, o que o Estado faz? Ele pega 100 milhões de reais, ele deposita em juízo, diz, esse aqui é um aprovisionamento para eventualmente pagar essa dívida. Eu vou discutir essa dívida e eu vou trabalhar com isso. O Estado não enfrentou essa questão. Se você tem uma dívida hoje, pessoal, que alguém diz, não, você me deve R$1.000, eu digo, eu não devo, eu devo. Bom, mas eu deposito R$1.000 em juízo e vou discutir. Se esse fica numa conta remunerada, eu já paguei a minha dívida. Se eu perder essa ação, eu vou receber porque eu depositei em juízo e quem cuidou disso foi o Estado, né, que está dando a cautela sobre aquele valor. Então, penso que faltou um comprometimento dos gestores de acompanhar. Hoje se tem aí o serviço da dívida, né, que fica um grupo de pessoas trabalhando para pagar a dívida mensal, anualmente, e também para fazer gestão do que ficou para trás e da eventual dívida que possa surgir. Alguém disse que a dívida do Estado pode chegar a 34
bilhões de reais se tudo que o Estado tem em eventual decisão futura judicial vier contra o Estado. Então nós temos problemas que eu penso que são problemas que teriam que ser enfrentados quando eles surgiram e não ficar esperando uma decisão judicial, né? Então falta de governança. Agora eu penso que o governador vai ter que dar um jeito, né? Nós vamos ter que refinanciar isso daí, se precisar pedir ajuda ao governo federal para nós dividirmos essas dívidas. Eu penso que a questão da arrecadação, o Estado de Santa Catarina precisa pagar dívida. Se o Estado arrecada, ele consegue pagar dívida, funciona assim nas nossas casas. O Estado de Santa Catarina tem muita sonegação. Se você vê, eu vejo vários exemplos de locais que não tiram nota fiscal, que não recolhem tributos. Quem recebe na fonte, por exemplo, paga o seu imposto de renda, 27% ou menos, 27,5% ou menos, dependendo da faixa de arrecadação, e você não tem como esconder, principalmente que o teu empregador, né, se for o poder público ou se for um empregador privado, ele vai declarar que pagou aquele valor para você, você recolhe o teu imposto de renda sobre aqueles valores recebidos. Existe muita gente circulando em Santa Catarina com mercadorias ou com comércio, que a gente percebe mesmo no ato de venda, de entrega ao consumidor final, que não é faturado sobre o valor total de venda. Então, eu queria que o senhor falasse qual é a sua semelhança com o candidato Jair Bolsonaro, que o senhor vem falando bastante, em ideias e propostas. Porque ele tem propostas polêmicas principalmente em duas áreas. Segurança pública, em que ele fala em entrar nas comunidades, inclusive fala em atirar, independente muitas vezes do cenário. Queria que o senhor falasse um pouco como é que vai ser a ideia do senhor nesse sentido aqui em Santa Catarina. Segurança pública, se o senhor também vai ser um governador, como ele pode ser um presidente, que vai ter uma atitude de enfrentamento, e também na questão da educação, né? Ele fala muito sobre as questões de gênero também, enfrentamento dessa questão social e tal, de ideologia de gênero. Eu queria que o senhor também falasse sobre isso. O senhor tem ideias parecidas com a dele ou iguais às dele nessas duas questões, segurança e educação? Eu acho que todos nós queremos as mesmas coisas, né? Muitas vezes o Jair Bolsonaro é mal compreendido. Quando ele fala de ideologia de gênero, por exemplo, ele fala na questão da precocidade da discussão desse tema na escola. Eu sempre cito o exemplo da minha mulher, ela é professora em sala de aula por 26 anos, e eu estava discutindo com ela assim, quando você começa a trabalhar a sexualidade dos teus alunos? Olha, a sexualidade sempre se trabalhou nas escolas a partir de 9, 10 anos, com aquela teoria clássica de como funciona a reprodução, como funciona... Na medida em que as crianças vão despertando interesse pelo tema, sobre a sexualidade ativa, passiva, pelas preferências sexuais, o tema era abordado em sala de aula, mas isso já vinha com a idade um pouquinho mais avançada. As crianças já estavam pré-adolescentes, adolescentes. O que muitas vezes se propõe, a gente acompanhou e que pensa que o Bolsonaro é absolutamente contra, e eu corroboro com a mesma ideia dele, é de você tratar com crianças na primeira infância, 6, 7, 8 anos, você tratar de ato sexual que a criança nem se despertou para que é assim que funciona, entendeu? Opções, dizer que ninguém nasce com um gênero bem definido, que ela vai... Eu acho precoce e eu acho que há uma invasão, inclusive, de uma competência que é da família nessa primeira fase de vida das pessoas. Não é que se está proibindo a discussão ideológica, né, ou até a liberdade de escolha que as pessoas têm na fase da adolescência, quando o sexo é despertado, ou da idade adulta. É a questão do momento que isso é colocado. Na questão da violência, nós entendemos, eu fui policial, né, apesar de ter a carreira toda dentro do bombeiro, mas a minha formação primeiro, uns 4 anos eu saí um oficial da PM, e a gente sempre tinha aquela ideia assim, o Estado detém o monopólio da violência, certo? E é isso, ou seja, você não deve ser violento, você não deve ser violento. O Estado detém o monopólio. Se alguém for violento, o Estado usa a violência contra ele. Isso não mudou nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem em lugar nenhum do mundo, e se polemiza muitas falas do Jair em relação a isso. E a violência do Estado é X mais 1. É a sua violência mais 1. Se você chega comigo com a faca, eu vou usar um gás lacrimogênico, eu vou usar 2, 3 homens para lhe imobilizar, com um pedaço de pau, um cacetete, isso é X mais 1. Se você chegar com um fuzil, eu vou atirar com um fuzil, de preferência 2, 3 fuzis. É isso que o Bolsonaro fala, que você não deve entregar flor ao bandido. Então eu acho que ele é só mal compreendido. Todos nós queremos a mesma coisa, e se você perguntar para qualquer pessoa na sociedade, ele vai dizer, não, está correto, é isso mesmo. Eu esses dias participava de um debate de um candidato concorrente, que não está mais conosco nesse segundo turno, foi feita uma pergunta, o que eu queria sobre presídios, encarceramento. Eu falei, a gente vai construir mais presídios? Se está superlotado e a lei determina que se encarcere,
vamos construir mais presídios. Aí ele rebateu dizendo, não, eu vou construir escolas. É uma maneira muito simplória de querer resolver um problema que é um mal necessário. O encarceramento não é o fim do Estado, não é a ideia, não é o objetivo do Estado, mas hoje ele é uma ação necessária e o encarceramento ele tem que ser de forma decente para que a gente dê possibilidade de ressocialização. Isso tem a ver com segurança pública, é o que todos querem, é o que todos nós queremos. Então, e muitas vezes se pega a fala do Jair Bolsonaro, pinçadas no meio de uma conversa que não era aquele o resultado. Aí ele dá, como ele mesmo diz, eu dei as minhas caneladas porque eu estava num momento ali já de estresse e tal. Existe uma fala da Maria do Rosário com ele, que é muito clássica, quem assiste o vídeo inteiro vê ela se vitimizando, né? Ela dizendo que ia dar uma bofetada na cara dele, e aí depois disso vem, então, eles cortaram o vídeo, no primeiro momento você diz, ele realmente não gosta de mulheres, né? Então você vê aquela parte, se você vê o vídeo todo, você diz assim, olha, tem que ter estômago para aturar aquela mulher falando aquilo que ela falou para ele. Então eu vejo que pinçaram, caricaturaram. O senhor acha que a resposta dele foi adequada? A resposta dele foi uma canelada. E é isso que ele já pediu desculpa publicamente. Olha, tem horas que eu me passei, dou as minhas caneladas. Falou. Então, assim, o Bolsonaro tem a personalidade dele, você perguntou no que eu me pareço. Quando eu fui convidado por partido, a primeira vez que eu não sou partidário, né? Mas eu peguei o estatuto do partido, abri e li meticulosamente quais eram as propostas para o partido. Quando eu vi que era livre mercado, que a propriedade privada seria protegida, que o Estado tem que dar segurança, saúde e educação de qualidade, e tem que incentivar o empreendedorismo e tal, eu disse, não, esse é o meu partido, né? São as minhas ideias, né? E isso me assemelha ao Bolsonaro, partido que ele entrou também.